meninas, tudo bem? Como vocês estão? Tô morrendo de saudade. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a vida de José. Mas antes, vamos fazer uma oração? Fechem os olhos e orem comigo. Deus, muito obrigada pela oportunidade de mais uma vez fazer um vídeo, que as meninas possam, papai, ser tocadas por essa mensagem e que a família de cada uma seja muito, muito abençoada. É isso que eu oro, amém. Meninas, vamos lá. Eu montei aqui um mapa, como vocês podem ver, sobre a vida de José. É claro que não é um mapa real, mas ele representa muito bem a nossa vida. A nossa vida, ela é um turbilhão de linhas cruzadas, de histórias, de pessoas, de acontecimentos. E por mais que elas parecem não fazer muito sentido ou estar bagunçadas, a verdade é que quando nós entregamos a nossa vida para Deus, Ele controla todas as coisas. E mesmo que pareça que não vai chegar em lugar nenhum, sempre tem um destino. E assim aconteceu com a vida de José. Essa história é muito triste, com vários acontecimentos, digamos assim, cruéis, mas no final Deus sempre esteve com ele. E ao invés de olhar para a história de José com um olhar de tristeza, a gente consegue ver a alegria, porque teve propósito em tudo. Tudo começou quando ele nasceu numa família com 11 irmãos. Esses irmãos não gostavam dele, tratavam ele muito mal. Mas Deus estava com ele. Eu vou usar essas fitinhas aqui para representar a presença de Deus, tá bom? Deus estava com ele, como assim? Os irmãos dele tratavam ele mal. Sim, só que ele tinha um pai que amava ele muito, muito, muito. E essa era a forma de Deus mostrar que ele estava com ele. Os irmãos de José, um dia, armaram uma armadilha para ele. José estava muito, muito, muito distante de sua casa e os irmãos encontraram ele lá e resolveram jogar ele no poço. Que cruel, né, meninas? Parece que não era só ciúmes, eles realmente tinham raiva. Mas Deus estava com ele. Sabe por quê? Porque eles jogaram José no poço, lá no fundo, mas eles mudaram de ideia. Estavam passando alguns moços que compravam escravos. E aí eles resolveram então vender José como escravo. Então José foi vendido, mas Deus estava com ele, porque ele foi vendido para um homem chamado Potifar. E José era muito excelente em tudo que fazia. Mesmo numa situação tão difícil como ser vendido pelos seus irmãos, ficar longe da sua família e não entender por que tanta coisa ruim está acontecendo com você, ele foi fiel a Deus e foi excelente no serviço dele. E assim ele se tornou mordomo. E essa é uma prova de que Deus também estava com ele nesse momento. Mesmo longe dos pais, José teve um cargo de importância, porque naquela época ser mordomo era algo especial. Na verdade, ele era como se fosse o chefe dos empregados. Estranho, né? Porque normalmente, em momentos de dificuldade, a gente tem o costume de reclamar ou fazer as coisas de qualquer jeito. Mas José não. No decorrer dessa história, ele foi acusado de um crime que não cometeu. A verdade é que a esposa de Potifar, ela achava José bonito e tentou ficar com ele. Mas ele não quis, ele não fez isso. Ele foi fiel ao seu chefe e a Deus, porque isso é um princípio errado. Mas ela acusou ele, inventou uma mentira e ainda arrumou provas contra ele. Provas que na verdade não eram certas. E aí Potifar teve que, mesmo com dor no coração, porque ele gostava muito de José, teve que mandar ele para a prisão. E José foi parar na prisão. O que é muito triste, porque em toda essa história que a gente viu até aqui é que ele só fez coisas boas e recebeu coisas ruins em troca. Certo? Certo. Mas Deus estava com ele. José, em momento algum, ele achou que Deus, tinha abandonado ele. Por mais que ter ido parar na prisão não parece muito algo que seja da vontade de Deus. Mas ele continuou sendo uma excelente pessoa. E assim, ele se tornou ajudante. Ajudante de quem? Do guarda. Que legal, né, gente? Aonde José chegava, ele era reconhecido. E aí, José, nessa prisão, fez 2 amigos. Esses amigos um dia tiveram sonhos estranhos. E José, por ser filho de Deus, conseguiu revelar através do Espírito. E aí, os amigos dele ficaram muito felizes. E aí José viu uma oportunidade e falou: Ei, amigos, por favor, quando vocês saírem da prisão, lembrem-se de mim.
Eles saíram da prisão um pouco tempo depois, mas não se lembraram de José. Bom, isso é muito cruel, mais uma vez uma injustiça na vida dele. Mas um tempo depois, eles se lembraram. Como? O que aconteceu? O faraó, esses amigos de José, um deles trabalhava para o faraó. E aí o faraó, ele teve um sonho estranho também. E aí o amigo de José lembrou, olha, eu conheci uma pessoa que ela revela sonhos, vou te levar até ela. E aí faraó mandou chamar José da prisão. Ele saiu da prisão, cortou as barbas, se limpou e finalmente saiu daquele lugar que era tão horrível. Ele deve ter ficado muito feliz. Deus estava com José e tirou ele da prisão. E o mais legal é que depois que ele revelou o sonho pro faraó, o faraó gostou tanto dele que a gente mostrou aqui, né? Ele foi conversar com o rei faraó. E aí faraó gostou tanto dele que José não só virou uma pessoa que o rei confiava, ele se tornou o governador do Egito. José, o governador do Egito, passou por tudo isso até chegar na posição onde Deus queria. Porque é assim que Deus faz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero que você olhe para esse mapa e pense na sua vida. Por mais que as linhas pareçam confusas, ou às vezes a gente passa por situações que não são tão divertidas assim, outras que são muito divertidas, a verdade é que quando a gente entrega o nosso coração para Deus, no final tudo faz muito sentido, mesmo que não pareça. A nossa situação atual mostra muito isso. A gente está passando por um momento complicado, mas isso não significa que Deus nos abandonou. Então, olhe para esse mapa e guarde isso no coração. Deus sempre está com você. Assim como ele esteve com José. Deus fez questão de que essa história estivesse na Bíblia, não só para contar como foi legal de ter se tornado um governador, mas para lembrar a todos os seus filhos de que ele está assim com a gente, mesmo que a gente passe por momentos difíceis. A gente só precisa ter gratidão no coração, ser obediente e fazer as coisas com excelência, entregando sempre o nosso coração a Deus. Meninas, essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar no WhatsApp, tá bom? Eu te amo vocês. Tchau!